Olá, tudo bem? Mais um domingo, mais uma aula teórica, ok? Hoje a gente vai conversar sobre análise técnica versus análise fundamentalista. Esse é um ponto muito importante antes de a gente começar a falar sobre a teoria de Down, teoria das ondas de Elliott e por aí vai, ok? Seguindo aqui todo o nosso script desse treinamento, que é um dos treinamentos mais completos sobre day trade que você vai ter acesso, principalmente pelo preço lá da Escola de Finanças Premium, R$16,90. A gente precisa pontuar algumas coisas aqui, tá bom? E a gente vai fazer isso nessa aula, beleza? Bom, primeiro de tudo, vamos definir aí essas duas, tá? A análise técnica e a análise fundamentalista, elas são as duas principais escolas de pensamento sobre mercados financeiros. Como a gente já viu, a análise técnica, ela estuda o movimento de preço e usa esse movimento de preço para prever o preço futuro de um papel, de um ativo. A análise fundamentalista, por outro lado, ela vai olhar para os fatores econômicos, que são conhecidos como os fundamentos daquele ativo, tá? A análise técnica, ela vai utilizar o movimento do preço no passado para antecipar o movimento dos preços no futuro, por meio de gráficos, enquanto a análise fundamentalista vai utilizar esses fundamentos econômicos e financeiros por meio dos demonstrativos financeiros. E ela vai utilizar isso tudo para descobrir o preço justo de um ativo e poder comprá-lo no momento poder compará-lo com o preço da ação no mercado naquele momento, tá? Já a análise técnica, ela vai se preocupar em estudar os gráficos e os indicadores técnicos dos preços nessas ações ao longo do tempo, com vistas a prever o seu comportamento futuro. Então, resumindo aí para você, a análise técnica é o estudo do movimento do preço no passado em gráficos para prever o sobe e desce dos preços no futuro próximo. E a análise fundamentalista é aquela que utiliza os demonstrativos financeiros das empresas para observar se elas estão crescendo ou não. Qual é a maior diferença? Bom, nesse sentido, por suas formas de enxergar dados que importam, a análise fundamentalista vai ser mais utilizada para investimentos no longo prazo, enquanto a análise técnica é a preferida por quem busca rentabilidade em um período menor. Essa é a maior diferença. Ainda tem aquelas pessoas que utilizam os dois ao mesmo tempo. Eu quero te dizer que ao longo de toda a nossa série aqui, para você ser um trader profissional bem-sucedido, você não precisa da análise técnica. Não precisa, tá? E quando eu digo não precisa, eu digo realmente não precisa. Agora, as pessoas que usam a análise fundamentalista, elas podem até se beneficiar da análise gráfica, da análise técnica também. Quando elas identificam que o preço está abaixo ou acima do preço justo e elas vão utilizar o gráfico então para dentro daquele dia em que elas vão fazer a operação de compra ou de venda, elas identificarem qual é o melhor momento para pegar exatamente aquele melhor momento na mosca, beleza? Basicamente isso. Então vou fazer um comparativo aqui para você. Quando o investidor aí utiliza a análise fundamentalista, ele vai olhar os dados das demonstrações contábeis da empresa, como receita, lucro, fluxo de caixa, entre outros, para determinar quanto vale aquela companhia e assim encontrar qual deveria ser o valor justo pelas ações daquela companhia. Se o preço de mercado está acima desse valor, o investidor deve operar vendido, ou caso esteja abaixo, o investidor deve aproveitar para comprar. Já quando o investidor utiliza a análise técnica, ele está olhando para o comportamento do preço durante aquela ação, que é a sua tendência, a sua volatilidade, máximas, mínimas, ao longo de um determinado período. E assim ele determina como o preço vai se comportar no futuro e ele baseia suas decisões ali de compra e venda. Existe uma série de técnicas e ferramentas nesse tipo para análise técnica, que é os indicadores técnicos, os indicadores técnicos, linhas de tendência, tipos de gráfico e por aí vai, tudo que a gente vai ver ainda aqui nesse treinamento. Enquanto que na análise fundamentalista, ele vai trabalhar sempre com a correção do preço de mercado para o preço justo, tá? No médio e no longo prazo. Ou seja, se o preço justo se o preço justo está aqui e o preço do mercado está acima, então ele vai operar vendido. Por quê? Porque ele vai esperar essa correção, que o preço volte, tá? O preço estava acima, volte até o preço justo. Se o preço justo está aqui e o preço de mercado, né, o valor do mercado está abaixo, então ele vai operar comprado, porque ele sabe que vai ocorrer essa correção até que o preço que está no mercado se torne o preço justo. Então ele sobe até se tornar. Então ele opera ou vendido ou comprado. Beleza? Tranquilo. Então essa correção aí que ele vai trabalhar no médio e no longo prazo. Já a análise técnica vai trabalhar com um horizonte de tempo muito menor. Muitos analistas técnicos utilizam análise técnica para o day trade, chegando até a utilizar gráficos de minutos, que é o que a gente vai ver bastante aqui, tá? Na análise fundamentalista, o analista ele tenta medir o seu valor intrínseco. Nessa abordagem, as decisões de investimento são relativamente fáceis de se fazer. Porque se o preço de uma ação está abaixo do seu valor intrínseco, é um bom investimento para compra. Embora essa seja uma simplificação muito excessiva, até porque a análise fundamentalista vai muito além das demonstrações financeiras, para os fins dessa aula aqui, esse princípio simples já é válido pra caramba, tá bom? Vai muito além disso, mas para isso daqui, para a aula, só para você entender a diferença aí, já é válido pra caramba. Por outro lado, os analistas técnicos acreditam que não há nenhuma razão para analisar os fundamentos de uma empresa, porque eles são todos condensados no preço da ação. Portanto, eles acreditam que toda a informação que eles precisam podem ser encontradas no gráfico.
tá? Enquanto a teoria de finanças vai pressupor que as pessoas sejam racionais e que busquem a melhor relação entre retorno e o risco dos investimentos, a escola técnica ela vai valorizar o aspecto comportamental ou psicológico do investidor, que, como a gente sabe, muitas vezes se distancia do racional. Então aí que começam as maiores diferenças, tá? No caso, a análise técnica ela vai sempre enxergar e vai sempre defender que existe um aspecto psicológico atrás das operações. Então, a forma que o mercado sempre reage é a forma das pessoas que estão operando no mercado que estão reagindo, beleza? É a leitura que elas dão para o mercado, é a leitura que elas dão para aquela determinada circunstância dali. É por isso que a análise técnica ela vai ter um aspecto muito mais comportamental, muito mais psicológico, tá? Já a análise fundamentalista ela vai ter um aspecto mais racional, tá? Vai buscar algumas coisas mais racionais, baseadas em demonstrações e setores econômicos, aspectos políticos também, e por aí vai. A análise técnica já fala que isso não é preciso porque a gente tem aí pessoas operando no mercado, pessoas tendem a repetir diversos padrões, beleza? É aí que elas começam a se distanciar entre si. E as finanças tradicionais, elas trabalham com o pressuposto da eficiência de mercado, que o preço das ações possui comportamento aleatório, cuja tendência não pode ser prevista. Já na análise técnica, ela vai entender que o mercado não é eficiente e que por conta disso, os preços das ações obedecem a determinados padrões que são seguidos, né? Que são também precedidos, na verdade, por padrões de comportamento dos operadores, ou seja, dos investidores, dos trades e por aí vai, e que, como a gente sabe, aí podem ser percebidos através de análises. Beleza. Bom, trader igual a análise gráfica. Por quê? Os fundamentos de uma empresa eles são extremamente importantes, tá? Mas em um mercado especulativo, como de ações, opções, futuro, que é o que a gente vai investir, o mais relevante é a demanda e a oferta. São movimentos que interferem nos preços dos ativos da BMF/Bovespa. Bom, no curto prazo, é preciso prever a movimentação nas próximas horas ou semanas, e nesse contexto o que contam são as expectativas e as reações dos investidores que realmente interferem no preço pela compra e pela venda. Do outro lado, os indicadores fundamentalistas não poderiam apontar ao investidor trader se haveria queda na mesma semana que aconteceu uma compra de ações. Então, se o seu objetivo é lucrar no curto prazo, operando na bolsa, se você tem como objetivo se tornar um bom trader, então você precisa da análise técnica. Não só a análise técnica tem uma natureza de mais curto prazo do que a análise fundamentalista, mas os objetivos da compra ou da venda de uma ação, de um ativo, geralmente são muito diferentes em cada abordagem da análise técnica e da análise fundamentalista. Em geral, a análise técnica é usada para um trading, ao passo que a análise fundamentalista é usada para fazer um position, né, um investimento. Os investidores compram ativos que eles acreditam que podem aumentar de valor, enquanto os traders eles não se preocupam com o valor do ativo. Eles compram ativos que eles acreditam que podem vender para outra pessoa a um preço maior. É por isso que o trade ele só faz compra e venda e compra, compra e venda, por aí vai. Porque ele só quer comprar um ativo e vender por um preço maior ou vender um ativo e comprar por um preço menor. Beleza? É isso que ele quer fazer. Agora, o investidor, position aí, o buy and hold ou que seja um investidor de longo prazo, ele se preocupa muito mais com o valor daquela empresa. Ele está se tornando um sócio e por aí vai, tá bom? A mentalidade é diferente. E a linha que separa um trader de um investidor em position pode ser muito tênue. Então, isso vai caracterizar aí a diferença entre as duas escolas. As diferentes visões, tá? Os investidores fundamentalistas, eles acreditam que muitas vezes o mercado ele não precifica corretamente as companhias, mas que no médio e longo prazo o preço sempre vai caminhar para o valor justo. E eles vão aproveitar essas distorções para basear seus investimentos. Você lembra aquilo que eu falei? Preço justo. Tá acima, eles vendem porque eles acreditam que vai corrigir. Tá abaixo, eles compram porque eles acreditam que vai corrigir. Beleza? Então é sempre baseado nisso. Já os investidores técnicos acreditam que o mercado precifica um ativo instantaneamente a qualquer novo fato, notícia ou fundamento. Assim, o preço de mercado sempre é a melhor estimativa de quanto a empresa vale naquele determinado momento. E pra gente que é investidor técnico, né, a gente que é investidor em day trade, a gente não precisa se preocupar o tempo inteiro em acompanhar notícias ou olhar para as demonstrações financeiras das empresas. A gente olha apenas a demonstração do comportamento do preço naquele momento, porque o que importa pra gente são as operações daquele momento. A gente entra e sai, bota o dinheiro no bolso ou realiza o prejuízo, né, e vai embora. Demorou? Só isso. Vamos lá. Alguns críticos, tá? Aí começa a palhaçada, né? Alguns críticos veem a análise técnica como uma forma de magia negra. E não se surpreenda quando você vê esses críticos aí questionarem a validade da disciplina, no caso da análise técnica, ao ponto de até zombarem da gente que utiliza a análise técnica. De fato, a análise técnica só começou a desfrutar de alguma credibilidade dominante recentemente, enquanto a maioria dos analistas de Wall Street pendem para o lado fundamentalista, praticamente qualquer corretor importante emprega hoje também analistas técnicos. E grande parte das críticas da análise técnica vai ter suas raízes aí na teoria acadêmica, especificamente
na hipótese de mercado eficiente, que é uma teoria que diz que o preço do mercado é sempre correto. Toda informação de trading passada já se reflete no preço presente dos papéis. Portanto, qualquer análise para encontrar títulos subvalorizados é inútil. Então, tem essas bicadinhas que um dá no outro, né? Um fala que qualquer análise que você faça para encontrar esse preço subvalorizado aí, né, longe do preço justo, é inútil, porque tudo que porque o mercado é eficiente, tudo que esse mercado, que é sempre correto, segundo essa teoria, faz, já está descontado nesse preço, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, na aula de teoria de Dow, tá? Já está descontado no preço atual, então, de certa forma, né, desculpa o palavreado, mas de certa forma, dane-se o que aconteceu antigamente, e o pessoal da análise fundamentalista fala, cara, vocês estão esperando aí uma magia negra, porque não tem como prever tendência, porque o mercado nem sempre é correto. Então, a análise técnica fala que o mercado é sempre correto, e a análise fundamentalista diz que ele nem sempre é correto, que ele está sempre buscando as correções aí dos preços justos. Mas, beleza, vamos resumir essa aula aqui e terminar, tá? Aonde utilizar tanto a análise técnica quanto a fundamentalista. A análise técnica é utilizada mais em operações de curto prazo, day trade, swing trade, beleza? E a análise fundamentalista mais em operações de médio e longo prazo, position trade, investimentos em geral, em que você vai ficar posicionado, ou seja, que você vai dormir aí por vários dias, várias semanas, meses ou até anos com um determinado ativo comprado, seja ele qual for. O que torna essas análises lucrativas ou não? A boa aplicação das análises dentro do tempo correto, ok? Faz toda a diferença. Além disso, o seu perfil é o que vai ditar qual tipo de investimento você vai fazer e, por consequência, qual análise você vai utilizar. Então, o seu perfil tem que ser de uma pessoa de mais curto prazo se você quer utilizar análise gráfica. Não adianta o seu perfil ser mais de longo prazo e você querer fazer day trade com sucesso, você pode até fazer, mas você vai estar fazendo uma coisa que é incômoda porque não é natural seu, beleza? Mas aí você tem que entender que o seu perfil é o primeiro ponto de partida. A partir do seu perfil você escolhe o investimento, a partir do investimento você escolhe qual análise você vai fazer, beleza? Não tem certo ou errado aqui, tem o adequado. E aí então, a partir do tempo, ok, que você tem para esperar aquele investimento ali, ou que aquele investimento tem por natureza de esperar para dar uma boa rentabilidade, aí você vai escolher qual análise você vai lançar mão aí. E aí você vai utilizar essa análise dentro do tempo, que faz toda a diferença, beleza? E para isso eu separei um bônus, que é um comparativo dessas análises, buscando aí os 3 principais pontos, que são quais os prazos que elas analisam, tá? O que normalmente elas costumam estudar, então eu fiz lá um tópico de vários itens lá do que as análises costumam estudar, e também qual é normalmente o tempo gráfico que ela utiliza, qual é o tempo que ela utiliza nas análises dela. Então, por exemplo, na análise fundamentalista a gente não tem gráfico, então qual é o tempo de análise, aonde eles buscam esse tempo? Então isso tudo está para quem é premium, tá? Além que essa aula daqui já saiu há 4 semanas, na verdade há 3 semanas atrás, para quem é premium, já tem outras aulas que já só vão ser lançadas aqui há semanas e semanas, já estão liberadas lá para quem é premium também, inclusive a aula de amanhã, de segunda-feira, prática, já está liberada lá também. Fora isso, os slides que foram usados nessa aula, que apareceram aqui no cantinho, e também toda a transcrição do que eu te passei aqui nessa aula, você vai ter acesso, sendo um aluno premium, para você poder ler e reler, para aquele conteúdo ficar ali absorvido por você. Beleza? Um forte abraço para você, a gente se vê amanhã às 7 horas da manhã, ou então lá dentro da Escola de Finanças, para quem quer conteúdo mais rápido, para quem quer sair na frente na Escola de Finanças aí, premium, por R$16,90 por mês. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Parabéns por ter assistido esse vídeo até aqui. Parabéns por investir tempo em você. Agora faltam 2 coisas. A primeira delas é clicar nessa bola que você está vendo aqui na tela agora e se inscrever aqui no canal da Universidade Financeira para receber tudo em primeira mão. E a segunda delas é clicar no primeiro link aqui da descrição e ser um novo aluno gratuito da Escola de Finanças. Eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau.